6h07, agora sim, em definitivo, com o Manhã no Ar aqui pela TV A Crítica. Nós trazemos hoje as informações para você nesta quarta-feira, dia 18 de setembro. Vamos começar o programa com um noticiário policial. Daqui a pouco a gente traz uma reportagem. Você lembra que ontem nós falamos do caso de uma senhora que foi executada porque denunciou o tráfico de drogas lá na região, lá da rua, na área vermelha onde ela morava? Pois é, hoje a gente vai trazer uma outra reportagem assim. Nós temos inclusive a imagem, não temos? Dá para colocar na tela aqui, Vanusa, para mim, por favor? As imagens, olha aí, isso aí é mais uma vítima da violência, uma cidadã que tentou denunciar ou que foi morta porque denunciou. Isso aqui é no Aleixo, tá? Isso aqui é no Aleixo. A gente vai trazer esse caso aqui, vamos trazer uma reportagem daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente já traz essa reportagem. Há um outro caso também absurdo que chama muito a atenção de todos nós e que chamou a atenção nas redes sociais quando o vídeo foi exibido, que é a confusão. Essa imagem que você está acompanhando aí, olha. Quem está na rádio, acompanhando a nossa programação pela rádio, eu narro aqui. Isso é um pai que foi a uma escola pública pedir satisfação ou tomar satisfação por conta do filho, alguma coisa assim, e o vídeo termina na confusão entre o professor e o pai deste aluno. É dentro da escola, tá? Isso não é na escola, não é no ambiente privado, não, é dentro da escola. O que nós estamos vendo é agressão física entre duas pessoas que têm a responsabilidade e o dever de educar dentro de uma instituição de ensino, a instituição que prepara cidadãos para o futuro da nossa sociedade, e o presente que vemos nesta escola aí, pelo menos, é este, olha, um presente de violência, um estado de violência protagonizado, então, por estes dois homens. De um lado, um pai, do outro lado, o professor. O pai parece ter provocado esta agressão física, e há o histórico de como isso tudo chegou, que a gente vai acompanhar numa reportagem daqui a pouquinho, viu? E estas reportagens que você assiste aqui com a gente no programa, você pode participar, você pode comentar, você pode interagir, você pode acrescentar informações por meio das nossas redes sociais. Aqui ao fundo você está vendo essa nossa página do Facebook, a página do Manhã no Ar no Facebook. Há também os canais oficiais da TV A Crítica no Instagram, no Facebook e também no Twitter, onde você pode interagir com a gente. Aí está o Facebook da TV A Crítica Oficial. Temos também o Instagram, dá para colocar, olha aí, o Instagram da TV A Crítica Oficial é a mesma coisa, @TV A Crítica Oficial é o canal da TV A Crítica no Instagram, onde estão lá os nossos posts, os comentários em relação aos conteúdos que são produzidos, onde também a nossa equipe de mídia entra, conversa com você, responde as perguntas, questionamentos, onde você faz sua crítica, inclusive as críticas das pessoas que são postadas nos murais ou nos comentários ficam lá para todo mundo ver, porque aqui ninguém tem nada a esconder não, viu? Ninguém tem nada a esconder. Você pode também interagir com a gente por meio do nosso WhatsApp. Coloca aí na tela, por favor, para o pessoal de casa acompanhar, 992912167. Você sabe mais ou menos, vai acompanhar com a gente aqui os conteúdos. Daqui a pouco tem informação de trânsito, oportunidades de trabalho, reportagens sobre economia, política também, com a nossa conversa direto da redação lá com o Dante Graça, também no Jornal A Crítica. Então, todo o conteúdo você pode comentar e interagir com a gente por meio do nosso WhatsApp, 992912167. Deixa eu começar a edição de hoje, começando aqui com um caso de polícia. 3 homens foram presos, 2 seguem foragidos. Eles todos são suspeitos de integrar um esquema criminoso milionário. O que eles faziam? Eles alugavam veículos de locadoras e depois anunciavam os carros na internet por preços abaixo do valor de mercado. Segundo a polícia, o dinheiro utilizado por eles para pagar a caução cobrada pelas locadoras é aquele dinheiro que você deixa depositado quando vai retirar, quando vai alugar um veículo. Esse dinheiro teria sido emprestado por uma facção criminosa. Mais de 70 carros apreendidos, veículos de uma mesma marca, mas de diferentes modelos. As apreensões são o resultado da Operação Quimera, deflagrada na última segunda-feira, que também prendeu 3 suspeitos em cumprimentos a mandados de prisão. Eles foram identificados como Mauro Nascimento, de 18 anos, Juan Silva, também de 18, e Isaac Barbosa, de 32 anos. Segundo informações dos policiais civis aqui da Delegacia Especializada em Roubos e
furtos de veículos, eles são suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em venda fraudulenta de carros aqui na capital. O esquema funcionava da seguinte forma: os 3 suspeitos criaram uma empresa de fachada. Com isso, eles alugaram mais de 100 veículos. Inclusive, o dinheiro para pagar o calção referente a esses carros foi emprestado por uma facção criminosa aqui da capital. Já na posse desses carros, os suspeitos faziam a revenda de forma fraudulenta. Eles, inclusive, para facilitar a procura pelos carros, facilitavam na hora da burocracia, não consultavam o perfil financeiro de possíveis compradores. Nós vamos conversar agora com o delegado titular, o delegado Cícero Túlio, que vai dar mais detalhes sobre como esse trio criminoso agia. Delegado, como foi que vocês chegaram até os 3? Bem, existia uma investigação aqui independente da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos que tentava verificar a situação de veículos que estavam sendo utilizados para a prática de outros roubos de veículos, né? Conseguimos, então, capturar uma quadrilha em posse de uma expressiva quantidade de material bélico, aproximadamente 3 semanas, e a partir da análise dos veículos que estavam em poder dessa quadrilha, conseguimos identificar que esses veículos eram objetos de um contrato de locação com as empresas que foram identificadas como vítimas em relação a essa empresa de fachada que foi criada pela quadrilha. A partir de então, começamos a puxar o fio da meada e identificamos que era uma empresa de fachada que foi utilizada para fazer esse aluguel de mais de 100 veículos junto a empresas de locação. E aí, a partir das análises que foram verificadas pela equipe de investigação, conseguimos constatar aí a participação de todos esses integrantes aí que foram apresentados para a imprensa e de mais 2 pessoas que também se encontram foragidas aí, que operam nesse esquema criminoso. Delegado, a polícia tem noção de quantas locadoras de veículos mais ou menos foram vítimas dessa quadrilha? Pelo menos 3 locadoras de veículos foram vítimas dessas pessoas que integram essa organização criminosa, e mais de 100 pessoas que compraram esses veículos de boa fé também figuram aí como vítimas dessa organização criminosa. Agora... Quem são os suspeitos que estão foragidos, delegado? Um deles é o cabeça de todo esse esquema? O cabeça da organização criminosa é apontado como Francisco, ele que objetivou todo esse esquema criminoso e utilizava aí da participação dos outros integrantes nesse esquema criminoso. O outro é o Gabriel também, que ele era como se fosse o braço direito do Francisco e operava também na parte financeira com a cobrança dos valores que eram obtidos aí a partir das práticas criminosas. Ambos se encontram fora do estado do Amazonas, já estamos mantendo contato com forças policiais de outros estados da federação para que possam aí nos auxiliar nas buscas e na captura desses indivíduos. Delegado, só para a gente finalizar, como é que ficam as vítimas nesse caso que compraram esses veículos de forma fraudulenta, é claro, e esses carros apreendidos vão ser devolvidos para essas vítimas ou para as locadoras? Não, os carros estão sendo encaminhados às locadoras, que são as proprietárias de fato de direito desses automóveis. Agora nós estamos tentando contactar com todas aquelas pessoas que fizeram esse contrato de compra e venda junto a essa empresa fraudulenta para que elas compareçam na nossa unidade policial a fim de prestar esclarecimentos acerca desse negócio jurídico que foi aventado aí junto com essas empresas fraudulentas e que entreguem esses veículos, os quais inclusive se encontram com restrições administrativas de estelionato e associação criminosa. Você vê, para você, meu amigo, que trabalha, é assalariado e sonha em ter um veículo, né, ter um carro, tanto para ajudar no trabalho ou para no lazer da sua família, ou mesmo no dia a dia, o deslocamento para o trabalho, levar filho na escola, enfim, a ajuda da família. Sabe como é difícil se comprar um veículo, pagar as prestações do veículo, e aí, de repente, você faz aquela economia, né, faz aquele esforço a mais, vê uma oportunidade, o veículo está sendo vendido barato. Aí não checa direito e de repente pode cair na mão de bandidos assim, de criminosos com esse perfil. Criminosos que sabem como este comércio funciona, sabem como essa engrenagem funciona e acabam lesando cidadãos de 2 formas. Primeiro, os empresários, primeiro as empresas, as donas dos veículos aí, mais de 100 veículos, mais de 100 vítimas, é o que aponta, é o que acabou de falar para a gente aí o delegado Cícero Túlio, que está à frente dessas investigações. Então, é um golpe milionário, você vê que os documentos estão todos lá organizados, a fraude é organizada, mesmo não fazendo a consulta, porque eles não precisavam saber mesmo, né, se a situação financeira dessa provável vítima. O que eles queriam mesmo era receber o valor, ou possivelmente o valor da entrada.
possivelmente o valor da entrada destes veículos que eles estavam vendendo. Então, meus amigos, o que dizer numa hora dessa? Para você que quer comprar um veículo, para você que está precisando de um veículo, pode ser um veículo de segunda mão, alguma coisa assim. Se você vê que o preço está muito barato, desconfia, meu amigo. Se você vê que estão oferecendo um carro com um preço muito abaixo daquilo que está sendo praticado pelo mercado, por outras lojas, por outros sites de compra e venda, dá uma desconfiada, dá uma checada, pega as informações do veículo, verifica se esse procedimento é correto, para que você não caia no golpe de pessoas assim. Porque eles estão organizados, eles já estão com o discurso pronto. E se você for confiar de primeira, pode de repente ser uma dessas vítimas ou se tornar uma vítima como essas pessoas aí. Daqui a pouco a gente traz uma outra reportagem esclarecendo um pouco melhor este assunto porque essas vendas ocorriam no ambiente virtual, ocorriam na internet, lá as vendas por meio dos aplicativos de venda, de venda de produtos, nesse caso venda de veículos. A gente vai ter uma reportagem que a gente vai trazer esse assunto um pouco mais de forma detalhada. Agora, lembra que ontem nós mostramos aqui no programa o caso de uma mulher, de uma empregada doméstica que foi morta por traficantes lá no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte da cidade. Hoje, infelizmente, a gente traz um caso semelhante. Coloca, por favor, na tela para as pessoas de casa acompanharem essas imagens. São imagens do local do crime. Essas imagens foram captadas ali no Aleixo. Aqui no Aleixo, na verdade. Uma mulher de 51 anos foi executada lá no Beco São José. Agora, você sabe o motivo? Você sabe por que ela foi executada? Segundo a polícia, ela teria confrontado criminosos daquela área. Vamos assistir o VT. A vítima foi identificada como Ana Rita de Souza Bittencourt, de 51 anos. Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das 17h30 no Beco São José, bairro Aleixo, zona sul de Manaus. A polícia afirma que a vítima tinha problemas mentais e fazia uso de medicamentos controlados. O motivo do crime seria que Ana Rita teria confrontado alguns traficantes da área. Segundo a polícia, toda a cena aconteceu na frente da residência da vítima. Os homens chegaram até o local e dispararam 3 tiros de arma de fogo. Um deles ainda esqueceu um chinelo na cena do crime. Os familiares ficaram totalmente abalados com toda a situação. O Instituto Médico Legal foi acionado até o local para fazer a remoção do corpo. E este é mais um caso que deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Este é mais um caso em que nós temos um cidadão, neste caso uma cidadã, morta pelo crime, que se organiza nas comunidades, que se instalou, está instalado nas comunidades e que faz a comunidade, que faz a população de refém. E que implanta uma lei do silêncio, gera uma lei do silêncio. Porque as pessoas que moram no bairro sabem exatamente onde é a boca de fumo. Eles sabem onde está a movimentação, o entra e sai de pessoas que vão lá financiar essa porcaria, vão financiar o tráfico de drogas, vão comprar o material para consumo. A população sabe, os vizinhos sabem, a vizinhança sabe tudo. É a vizinhança que recebe as ameaças. E neste caso aqui, foi a vizinha que de alguma forma confrontou de que forma? Confrontou de que forma? Foi o mesmo que fez o seu Dejaí lá no Tancredo Neves, o senhor de 54 anos, que não aceitava a venda de drogas na frente da casa dele, na rua da casa dele, fez um vídeo, inclusive, denunciou e teve a morte decretada por um mandante que controla o tráfico de drogas naquela área de dentro da unidade prisional? Ou como a senhora, a empregada doméstica da reportagem que mostramos ontem, lá no Colônia Terra Nova, que também foi executada porque denunciou, porque não concordava, porque não queria o tráfico de drogas perto da casa dela. Agora nós temos mais uma pessoa, desta vez aqui no Aleixo, zona leste, zona norte, zona centro-sul da cidade, ou Aleixo é zona sul, meu diretor? Acho que é centro-sul da cidade. Por toda a cidade, as pessoas estão caladas, precisam estar caladas, porque os traficantes, porque os criminosos estão no controle, estão no comando das comunidades. Isso é inadmissível, não pode. Não pode. São as famílias das pessoas, a vizinhança, os nossos bairros, são cidadãos.
precisam de proteção do Estado, precisam de proteção das autoridades, precisam ter o direito constitucional de ir e vir assegurado, em segurança. As pessoas que não andam de acordo com as leis, ou de acordo com as regras, ou de acordo com o que prevê a cidadania, elas é que deveriam estar escondidas. Eram os criminosos que deveriam estar se escondendo. Eram eles que deveriam estar com medo. Eram eles que deveriam estar acuados. Eram eles que deveriam estar recolhidos, calados. Mas não. Ao invés disso, é a comunidade. E aí já temos aqui 3 mortes dos últimos tempos aqui, que a gente vê desse. Quantas outras mortes irão acontecer? E este é justamente o momento do trabalho de inteligência entrar em campo e descobrir quem é que está matando, por que está matando, o que eles estão brigando. Ah, é o tráfico de drogas? Quem é que comanda isso? De onde está comandando? É de dentro dos presídios? Então como é que se isola um preso dentro do presídio para que ele não possa continuar comandando o crime aqui de fora? Como fazer isso? As autoridades precisam agir, precisam fazer alguma coisa. Vamos seguir com a informação aqui. 6h23. Mais uma briga foi registrada dentro de uma escola. Aqui em Manaus. O curioso é que o episódio, ocorrido no bairro Cidade Nova, registrado em vídeo, desta vez não envolveu estudantes, que nós mostramos aqui uma série de brigas de alunos nas escolas públicas aqui de Manaus e até do interior, né? Alunos do interior detido ou apreendido dentro da escola com armas e tudo mais, mas a maior quantidade de vídeos ou de registros de brigas foram mesmo aqui na capital. E desta vez, por favor, Caio, coloque em tela cheia essa imagem, por favor. Esta confusão que você está vendo aí não são alunos. É o pai de um aluno e também um professor de um aluno. Vamos acompanhar a reportagem. Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. A frase está estampada na fachada da Escola Estadual Dom Milton Correia Pereira, que fica aqui no Núcleo 11 do bairro Cidade Nova. A mesma instituição que foi palco de uma confusão, uma briga entre um professor da rede estadual de ensino e o pai de um aluno, um estudante do 2º ano do ensino médio. O vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento exato da confusão. O professor está tentando amenizar a briga, a discussão. Já o pai do aluno está bastante alterado, pedindo e provocando o professor para que ele faça alguma coisa. Em um determinado momento do vídeo, o pai do aluno chega a colocar o capacete em um canto, dando a entender que realmente queria brigar com esse professor. É quando ele começa a gritar que quer que o professor encoste a mão nele. O professor, é claro, já irritado com tantos xingamentos, infelizmente acabou perdendo a cabeça e tentou dar um soco neste pai do aluno. O pai do aluno conseguiu escapar dessa agressão e aí a briga de fato começou. Chutes, os dois se agarraram em um canto do pátio. Enquanto isso, um segurança terceirizado tenta apartar essa briga junto a uma outra funcionária que grita a todo momento pedindo para que alguém chame a polícia. Estudantes que estão atrás de uma grade também presenciam a briga e ficam bastante assustadas. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que tomou conhecimento desse vídeo e que a partir do momento que ficou sabendo da briga dentro das dependências da escola estadual, já tomaram todas as medidas necessárias. Uma delas foi convocar uma ouvidoria para que o estudante do 2º ano não seja punido por conta de uma atitude individual do pai dele. Outra medida para resguardar o professor da rede estadual foi registrar um boletim de ocorrência no 6º Distrito Integrado de Polícia. Além disso, uma reunião com todos os envolvidos deve ocorrer para apurar de fato o que aconteceu e tentar encontrar uma solução para evitar que esse tipo de situação ocorra novamente. Uma outra informação que foi repassada é a respeito do motivo dessa briga. Segundo os funcionários aqui da escola estadual, o pai do aluno não gostou porque o professor acabou chamando a atenção desse estudante dentro da sala de aula por conta do mau comportamento dele. Então ele veio até a escola estadual para tirar satisfações. Os ânimos ficaram exaltados e aí acabou resultando nesta briga que você acompanhou nas imagens. Esse caso vai ser investigado de fato
pela Polícia Civil, pelos policiais civis do 6º Distrito Integrado de Polícia. Enquanto isso, a ouvidoria da SEDUC, que é a Secretaria Estadual de Educação, vai fazer uma reunião com todos os envolvidos para tentar amenizar essa situação. De todos os problemas sociais que nós enfrentamos no nosso país ou na nossa região, muitas discussões são geradas, mesmo no ambiente virtual, né? O cyberativismo aí, e na sociedade a gente discute política, a gente discute economia, de todos os problemas, de todas as mazelas das quais a gente, enquanto sociedade, precisa se livrar. Esta aqui me parece ser a mais grave, os problemas relacionados ao nosso sistema de educação. Porque, senhoras e senhores, vocês que estão nos acompanhando agora pela televisão, pelo rádio ou pela internet, eu digo a vocês, o nosso futuro está aqui, o futuro de melhoria, o futuro de um país ou de uma região ou da nossa cidade com menos violência está aqui na escola. A esperança de todos nós está depositada na escola, no sistema de ensino, naquilo que o nosso sistema de educação pode produzir. E quando duas instituições, as duas principais instituições que têm o dever e a responsabilidade de educar o indivíduo, quando representantes dessas duas instituições chegam a isso aqui, olha, a resolver as coisas, a dialogar, a debater, a discutir as coisas na porrada, que futuro a gente pode ter, que perspectiva de futuro a gente pode ter? Representantes, sim, das duas instituições responsáveis pela educação dos indivíduos. Primeiro a família, porque a educação começa em casa. É em casa que começa. E o pai é responsável por esse ambiente. Depois na escola. E o professor definitivamente é um dos responsáveis pela educação na escola. Se a maneira de chamar a atenção do aluno em sala de aula não foi a mais adequada, se o aluno se sentiu ofendido por ter sido chamado a atenção na frente de todos os colegas, primeiro esse aluno tem que se comportar, porque a escola não é lugar para bagunça, nem para baderna, como a gente tem acompanhado muitas vezes. E hoje o moleque tem tudo, tem direito para tudo, não tem dever para nada. Mas se houve excesso por parte do professor, essa não é a forma de se questionar os excessos, ou o excesso. Nem por parte do pai, nem por parte do professor. Essa não é a forma de resolver. Ainda mais no ambiente de ensino. Porque se na escola os problemas, os conflitos são resolvidos desta forma, aqui do lado de fora vai ser resolvido do mesmo jeito, como nós temos visto aí, nas ruas, as coisas sendo resolvidas na bala, confusão que termina em facada, discussão de bar que termina em tiro, discussão conjugal que termina em morte. Todos os dias nós trazemos casos assim. Então, o que nós estamos vendo é um reflexo daquilo que pode ser a dinâmica do futuro da sociedade, porque começa na escola. O problema, a solução, a resolução, a perspectiva de melhora de futuro da nossa sociedade está na escola, está na nossa educação, senhoras e senhores. E aí, se é isso aqui que nós temos, então é uma coisa complicada. É necessário agir, sim, é necessário que sejam tomadas providências, sim. Não em relação a este caso especificamente. Que seja feita uma sindicância para saber se houve excesso por parte desse professor. Que seja feito um levantamento para saber se este aluno, se o comportamento dele em sala de aula foi corrigido corretamente por parte desse professor. Se não foi, para que haja sanções, sim, porque estudante tem deveres, sim. E este pai também. Agrediu, agressão física, lesão corporal, o quê? Isso precisa, e mais do que isso, que seja criada uma política, que seja criada procedimentos para que outras situações aqui não aconteçam. A principal ação que a gente deveria ter a partir de uma situação como esta aqui é todos nós, pais, responsáveis, professores, educadores, autoridades, todos nós enquanto sociedade, tivéssemos a consciência de que isso não pode acontecer, de que isso aqui é um veneno para o futuro da nossa sociedade. É responsabilidade de todos nós. Esta consciência deveria partir a partir de todos nós. Minha, sua, você que está me assistindo aí, que tem filho pequeno em casa, imagina que a tua criança vai para a escola, aí é assim que tu vai te comportar, como pai ou como mãe no futuro. Você, professor, você que está em formação, se formando para ser um educador, é desse jeito que você quer atuar como professor? Como educador? Ah, mas a razão é do professor, o professor está na razão porque está criticando, porque, meu amigo, se um não quer, dois não brigam.
todo mundo tem responsabilidade. É uma cena lastimável e todo mundo tem responsabilidade nisso aqui. Não tem inocentes nessa história. Nem o aluno, não tem inocentes nessa história. E a consequência disso é sofrida e será sofrida por todos nós, viu? Eu continuo falando de educação, mas agora de uma outra perspectiva negativa também, que tem ocorrido em muitas escolas aqui da nossa cidade, do interior também, viu? Uma escola estadual lá no centro foi alvo de invasão e furto. Põe a imagem em tela cheia para as pessoas em casa acompanharem. Obrigado, Caio. Olha, o suspeito, ele agiu sozinho. Foi flagrado pela câmera de vigilância, como a gente está acompanhando aqui. O equipamento que registra a presença dos alunos foi levado e agora a polícia está procurando este homem. Estamos no centro de Manaus, mais exatamente nessa escola estadual Eunice Serrano Teles de Souza, bem tradicional aqui na cidade de Manaus. Por volta de 1h33 da madrugada, um homem de nome ainda não identificado. Ele chegou aqui, analisou a escola e, acredite, ele teve a artimanha de pular esse portão e entrou na escola. O detalhe é que ele não percebeu as câmeras de segurança. Pensava que poderia estar desligada, mas ele colocou a camisa que ele estava para esconder o rosto dele. Foi então que ele foi em um certo compartimento e viu um equipamento adquirido pelos próprios alunos e funcionários aqui da Escola Estadual Eunice Serrano. Esse equipamento, ele simplesmente funciona como registro de entrada e saída dos próprios alunos. O rapaz, este homem, ele simplesmente levou o equipamento e foi embora. E até agora não foi identificado. Os alunos agora que contavam com esse equipamento para entrar e sair da escola precisam de um outro meio para poder registrar a presença. Nós conversamos com algumas pessoas aqui de dentro da escola, que infelizmente não puderam gravar a entrevista, mas eles dizem que precisam realmente de segurança aqui na localidade do centro de Manaus. O caso foi registrado e agora a polícia trabalha em investigação para saber quem é este homem. Em nota, a SEDUC informou que a gestão da instituição já tem conhecimento do caso e registrou um boletim de ocorrência no 24º Distrito Integrado de Polícia. A secretaria disse também que a direção da escola está prestando todas as informações à polícia, fornecendo inclusive essas imagens aí que a gente acompanhou do circuito interno de monitoramento para servir de apoio às investigações. Acompanhando essas imagens, a gente tem certeza de que este cara que está cometendo esse crime sabia exatamente o que pegar e sabia o que queria. E mais, é possível inclusive que já saiba para quem, ou já soubesse para quem ele quer vender ou vai vender este material, porque criminosos desse tipo aqui nunca agem sozinhos. Nunca agem sozinhos. Eles sempre têm uma cadeia, sempre tem ali mais alguém que está esperando pelo roubo ou espera que tenha mais alguém que vai comprar o celular roubado, que vai comprar o computador, que vai comprar o teclado ou os monitores. Me parece que são monitores aqui, são leitores de digitais aqui na parede e os monitores. Certamente tem algum receptador esperando por isso aqui. Por isso a gente divulga essas imagens. Põe em tela cheia, por favor, Caio. Vamos deixar em tela cheia. Tem uma hora que congela o rosto dele, inclusive. Eu não sei se é nessa mesma sequência de imagens. Aí, olha, está congelada a imagem dele. Eu faço questão de mostrar porque, de repente, alguém aí da escola o reconhece. Porque ele certamente já entrou na escola, já passou o pano nesse monitor, como a gente diz, né? Já tinha prestado atenção viu a facilidade de entrar, viu como poderia pegar, entrou lá. Então, se você reconhece, denuncia para a polícia. 181 é o número da Secretaria de Segurança, 190 é o número que alerta os policiais militares e você pode fazer a denúncia e não deixar que este cabra aí fique impune.
impune, porque ele está depredando o patrimônio público, o patrimônio de todos nós, o patrimônio que tem a ver diretamente com o legado que a gente deixa para a nossa sociedade. O legado que a nossa geração, a geração de contribuintes do presente, deixa para o futuro da nossa sociedade, que são as escolas. Ah, o cara está levando só 2 monitores, não importa. Não importa. Se todos nós brasileiros, se nós valorizássemos o dinheiro dos nossos impostos, valorizássemos aquilo que nós financiamos, a realidade do nosso país seria outra. Mas essa valorização começa de pequenas coisas, de pequenos gestos que a gente pode e deve cobrar, até os grandes problemas, até os grandes roubos, até os grandes crimes de corrupção como nós temos acompanhados neste país. Então, corrupção assim, crimes desse tipo não podem ser tolerados. Então, denuncie. Olha, quem costuma caminhar pelo centro da cidade já deve ter se deparado com uma construção antiga nas esquinas das ruas Bernardo Ramos e também da rua Governador Vitório. Trata-se do Hotel Cassina, que deve passar por obras de restauro. E para saber mais detalhes, a gente conversa agora com a repórter Nádia Saldanha, que está lá no centro, inclusive, posicionado. Nádia, muito bom dia para você. Você já está ao vivo com a gente aqui no Manhã no Ar. Desta vez não apresentando, né? A Nádia tem apresentado aqui o Manhã no Ar e está agora com a gente no link na manhã de hoje. Bom dia para você. Explica para a gente, essa obra será lançada hoje? Traz as informações para a gente, por favor. Olá, Emanuel, muito bom dia a você e a todas as pessoas que estão nos assistindo. Também é uma honra participar dessa equipe, seja na apresentação ou na reportagem, viu? Principalmente trazendo uma boa notícia para os amazonenses. Você que estava falando a respeito dos prédios históricos, ícones, né, do Centro Histórico de Manaus, é o nosso patrimônio, mas também tem muitas histórias aí, lembranças guardadas por trás de cada prédio, né? Em cada parede ali. A gente vai falar agora de uma obra que vai ser lançada, viu, nesta quarta-feira, que ela será lançada com a assinatura dessa ordem de serviço com a empresa que ganhou a licitação, no caso a construtora. Nós estamos bem em frente ao Hotel Cassina, como você disse, ele fica localizado entre as esquinas, né, da rua Bernardo Ramos e rua Governador Vitório, aqui no centro de Manaus. Para localizar você que está em casa, nós estamos bem na praça onde acontece uma feira cultural e artística em vários períodos aqui na capital amazonense. Eu vou pedir, inclusive, agora imagens do nosso repórter cinematográfico, o Alex Gomes, ele que está pilotando o drone da TV A Crítica, para você de casa ficar mais bem informado e saber detalhes de onde nós estamos. Nós estamos, então, falando hoje a respeito desse prédio que foi construído em 1899, como eu disse anteriormente, é um dos prédios icônicos do Centro Histórico da capital. E essa obra, viu, Emanuel, obteve a aprovação do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O Hotel Cassina, então, guarda muitas histórias. Ele recebeu o nome em homenagem ao proprietário, o italiano André Cassina. Ele foi ponto de encontro dos barões do período áureo da borracha, grandes empresários, intelectuais, políticos e visitantes ilustres no início do século XX, sendo então o hotel mais frequentado na época. Depois ele virou uma hospedaria e, após sendo rebaixado para a pensão, até chegar ao famoso Cabaré Chinelo. E hoje, como a gente acompanha nas imagens, é um prédio abandonado e em ruínas. Lembrando, Emanuel, que essa não é a primeira vez que a Prefeitura de Manaus anuncia um restauro desse prédio. A mais recente foi em agosto do ano passado. Inclusive, o projeto original, que é de 2014, teve que passar por inúmeras modificações, já que ele já estava aí fora dos padrões, né, que permite os hoteleiros e também de proteção, né, de segurança. Então, ele teve que passar por uma atualização.
Essa anunciação mais recente, então, foi em agosto do ano passado. E lembrando também, olha, que na época eles informaram que uma intervenção seria feita que pretendia ressuscitar o antigo e histórico Hotel Cassina e transformá-lo novamente em um estabelecimento popular, só que bem ampliado, com uma nova estrutura e com padrões aí de 3 estrelas. A gente, inclusive, está continuando acompanhando aí as imagens do drone, né? A gente percebe que houve algumas intervenções recentes devido a ocupações no prédio. Na verdade, seria para impedir que essas pessoas, moradores de rua, pudessem entrar nesse prédio e ocupá-lo. Então, a gente percebe que ele tem algumas intervenções, né? Tijolos, eles fecharam as portas e paredes para que esse prédio não fosse ocupado na época. Nós estamos aqui na frente e já tem uma intervenção também dos órgãos competentes, né? A gente percebe que eles já colocaram um tapume, há uma movimentação muito grande aqui no local, já colocaram as placas que mostra que essa obra deve ter início logo, logo. A gente teve a oportunidade, Emanuel, de conversar com os moradores aqui da área e muitos empresários, porque a gente sabe que o Centro Histórico de Manaus, no entorno dessa praça, há muitos centros comerciais, lanches, lojas também bastante antigas. Eles informaram que essa não é a primeira vez que esse tipo de estrutura é colocada, que esses tapumes são colocados, já é a 3ª vez e eles estão, digamos assim, registrando passo a passo do que acontece aqui na área por meio de fotografia. Agora eles aguardam que realmente esse prédio histórico seja restaurado, trazendo aí lembranças, né, do início do século XX, que a gente não possa perder esses momentos importantes para o estado do Amazonas, viu, Emanuel? Ok, Nádia, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco eu volto a conversar com você aqui ainda no Manhã no Ar, te pedindo mais informações, inclusive. Mas agora eu queria seguir com o Alex. Queria que o Alex trouxesse para a gente, ver se a gente consegue ainda o contato com o Alex. Aproveitar o drone da TV A Crítica para a gente dar uma olhada na capital do Amazonas por cima, dar uma verificada como é que está o horizonte hoje. Ontem nós mostramos a cidade com muita neblina, o aeroporto que chegou a ficar, inclusive, interditado. Hoje, daqui a pouco a gente chama o Alex e daqui a pouco traz essas imagens, a gente fala com ele e vamos fazer esse sobrevoo. Aqui eu quero continuar com o noticiário policial e dessa vez trazendo um dado, um sintoma alarmante, que é o ingresso de mulheres no mundo do crime, que vem crescendo, né, nos últimos anos. E segundo a polícia, muitas começam a cometer delitos influenciadas pelos companheiros. É o caso que a gente mostra agora, viu? Esse caso confirma a estatística. 2 casais foram presos suspeitos de furtar celulares em um terminal lá da Zona Norte. Essas imagens são imagens desta ocorrência, inclusive. Uma das envolvidas era uma adolescente. Antes, muitos casais saíam de casa para namorar e se divertir e não traziam perigo para a sociedade. Hoje, as coisas mudaram. Segundo a polícia, muitas mulheres estão se corrompendo e entrando no mundo do crime por causa dos companheiros. Vários casos, esse ano, já foram registrados no 6º Distrito Integrado de Polícia. Um novo episódio aconteceu, dessa vez no Terminal 4, aqui na Zona Norte de Manaus. Segundo os policiais militares que estavam fazendo uma ronda ostensiva nessa região da cidade, 2 homens estavam no Terminal 4, uma mulher e uma adolescente também caminhavam pelo local. Os casais estavam monitorando a situação para colocar um plano em prática, cometer furtos dentro dos coletivos. Os suspeitos entraram nos ônibus e começaram a furtar vários celulares. As mulheres ficaram do lado de fora. Cada uma tinha uma função nessa ação criminosa.
Após o furto, esses bandidos entregaram os aparelhos para as mulheres, inclusive uma adolescente. Uma das vítimas que entrou no coletivo começou a perceber um empurra-empurra. No momento que esse homem tocou justamente no bolso, percebeu que o telefone já não estava mais. Essa vítima começou a olhar e notou 2 homens desembarcando do coletivo. Eles estavam desesperados. Essa vítima aguardou o momento certo e em seguida agiu. O homem desceu do coletivo, percebeu uma viatura da polícia militar e informou: eu fui furtado dentro de um coletivo e eu sei quem são os criminosos. Essa vítima entrou na viatura, os policiais se deslocaram até o Terminal 4 e começaram a realizar várias buscas. Os 2 criminosos, a adolescente e uma mulher, já estavam se preparando para cometer outros crimes no terminal. Mas não adiantou. A ação foi frustrada dessa vez pelos policiais militares. Muitas pessoas que estavam no terminal ainda tentaram agredir esses criminosos. Esse homem foi uma das vítimas dos bandidos. Nem as moedas escaparam. Eu também fui vítima dessas pessoas onde roubaram minhas ofertas, roubaram alguns dos meus materiais, mas não deu tempo de eu restituir, até porque eles já deram para outros sair correndo. Então, é tipo assim, 2, 3 são pegos, mas 4, 5, 6 continuam abordando as pessoas. Eles levaram tudo? Levaram, me deixaram só sair daqui, porque algumas pessoas já me deram. A polícia conseguiu apreender 6 celulares. 3 suspeitos foram apresentados aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia. Eles foram identificados como Ângela Carvalho, Douglas Jackson e o Janderson Reis. Uma outra jovem que teria participado desse crime alegou para a equipe de investigação da Polícia Civil que é menor de idade. Nesse caso, complica mais ainda a situação desse grupo. Com certeza isso complica, nós estaremos diante do crime de corrupção de menor, acrescido do crime de furto, né, que eles praticaram, e esse fato ocorreu por meio de um reconhecimento da vítima, que a vítima esteve dentro do ônibus, fizeram aquele famoso aperto, e a vítima sentiu falta do seu telefone e viu quando os 2 rapazes desceram do ônibus. Ao saírem do terminal, o ônibus saiu, a vítima desceu e chamou uma viatura, e a viatura entrou com a vítima no terminal e reconheceu os 2 rapazes. Ao fazer a abordagem, encontraram com eles e com elas os celulares e o celular da vítima estava com um deles. Eu aproveito também para dizer que as pessoas que tiveram seus celulares furtados ali próximo ao Terminal 4, que possam vir na delegacia e reconhecer seu objeto e reconhecer as pessoas que furtaram, que viram essas pessoas dentro do ônibus no momento em que estavam no ônibus e receber o seu objeto trazendo documento. Como é que vai ficar a situação desses 3 aqui? Os 3 estão sendo autuados em flagrante pelo crime de furto e agora por corrupção de menor, e serão encaminhados à audiência de custódia. A menor será encaminhada para a delegacia do menor para ser feito um procedimento específico quanto ao menor. Eu reforço aqui o que o delegado está divulgando em relação a possíveis vítimas do período em que este crime aí foi descoberto, que esses suspeitos foram presos. É importante ir até a delegacia, se você reconheceu qualquer um deles, ir à delegacia fazer o registro de ocorrência, para que eles tenham, inclusive, o registro agravado de crimes cometidos por eles e crimes contra eles. Porque é muito complicado. O crime de furto tem uma pena, às vezes sequer ficam presos. Certamente vão ser liberados na audiência de custódia quando forem apresentados hoje. E aí, isso alimenta aquela sensação de impunidade, o sentimento de impunidade que leva muitos desses criminosos a cometerem esses crimes nas ruas da cidade e, infelizmente, cada vez mais com a participação de mulheres, neste caso, possivelmente, a participação, inclusive, de uma menor
de idade. 6 horas e 51 minutos, 3 homens foram presos no município de Presidente Figueiredo com uma grande quantidade de drogas e objetos furtados. Sobre este caso, a gente conversa agora. Eu tenho a repórter com a Tamires Cler. Ela já está aqui posicionada para falar com a gente. Tamires, muito bom dia para você. Explica para a gente como foi que a polícia conseguiu capturar esses suspeitos. Que informações você tem sobre este caso aí ocorrido lá no interior? Oi, Emanuel, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Emanuel, foi uma longa noite para os policiais lá de Presidente Figueiredo. Eles começaram fazendo uma abordagem lá no município e prenderam, junto com o Gabriel Marreira de Melo, várias porções de drogas. Eles acham, né, os policiais suspeitam que essa droga seja ox. Além disso, ele também estava com alguns materiais roubados. Aí ele logo em seguida disse para os policiais que teria um outro parceiro dele, né, um parceiro dele também teria droga, e aí os policiais foram atrás desse segundo suspeito, que é o Wesley Bruno Martins de Souza, de 27 anos. E aí com ele os policiais encontraram muitos materiais roubados, pelo menos é o que a polícia suspeita. São 2 aparelhos celulares, tem ainda relógios, tem ainda algumas... Tudo isso estava guardado dentro de uma bolsa preta, né? Tinha ainda uma grande quantidade também de trouxinhas de ox, e aí também foi apreendida com ele uma bicicleta e e também muitas... Estava tudo realmente dentro de um forro de uma casa, lá na casa do Wesley. E aí o Wesley disse para os policiais também que teria um outro suspeito que estaria com eles e também teria drogas junto com eles e materiais roubados. E aí eles foram atrás do Josafa Rocha, que é conhecido ali como Portelinha, e ele também tinha uma grande quantidade de material roubado e também tinha mais de 30 trouxinhas com ele. Os policiais também suspeitam que essa droga seja ox. E junto com o Josafa, eles também encontraram uma máscara não sei se você assiste, Emanuel, séries, né? Mas é uma série famosa que conta a história de um roubo de bancos, ou La Casa de Papel. Então ele estava com essa máscara para fazer, os policiais suspeitam que ele usava essa máscara para se esconder de roubos. Agora, o interessante dessa história é que o Gabriel Moreira de Melo, que foi o primeiro suspeito preso, ele já responde por lesão corporal grave seguida de morte aqui na capital, Emanuel. Ok, Tamires. Agora, Tamires, não é só no interior que teve esses casos, não. Aqui por Manaus você tem também notícias de outros casos de violência. Que informação mais você tem por aí pra gente? Pois é, aqui em Manaus, o batalhão de trânsito foi fazer uma apreensão, simplesmente estava numa abordagem que parecia uma abordagem de trânsito normal, mas nessa abordagem eles conseguiram identificar que esse carro que estava em atitude suspeita era um carro roubado. Esse carro, eles tentaram abordar e o motorista, ele simplesmente pisou mesmo e fugiu. Ele começou a correr dos policiais, mas os policiais conseguiram prendê-lo e foi quando eles descobriram que aquele carro era roubado, Emanuel. Se está fugindo da polícia é porque alguma coisa de errado está fazendo. Tamires, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui no Manhã no Ar. Agora, deixa eu trazer para vocês um daqueles outros casos ali que sempre deixam a todos nós nervosos, indignados, inclusive, quando acontecem, viu? Um homem de 45 anos foi preso suspeito de tocar nas partes íntimas da própria filha, uma menina de 13 anos. A vítima estava dormindo no momento da violação e chegou a acordar a mãe para contar o que havia acontecido. Era madrugada. A garota, a vítima de 13 anos de idade, estava dormindo quando acordou assustada porque percebeu que alguém estava passando as mãos nas partes íntimas dela. Ao acender a luz, viu que o homem que estava ali era o próprio pai. Para a polícia, isso configura estupro. São os atos libidinosos. A garota acordou a mãe, contou exatamente o que havia acontecido.
Essa mãe chegou a perguntar ali do marido, o pai da garota, o que de fato tinha acontecido. Mas logo em seguida, todos voltaram a dormir, com exceção do suspeito, que fugiu naquele momento sem deixar nenhum tipo de pistas. A garota, ainda abalada, procurou aqui a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, acompanhada de um familiar, e registrou um boletim de ocorrência. Como não tinham se passado ainda as 24 horas, a polícia saiu daqui em diligência à procura do tal suspeito. O pai da garota, um autônomo de 45 anos de idade. Ele foi encontrado no bairro Japim, na casa de um familiar, e contou a mesma versão. Disse, na verdade, que tinha confundido a própria filha com a mãe dela. Essa foi a história que ele contou, mas não convenceu a polícia, já que a vítima chegou a afirmar que já estava sendo vítima de estupro há mais ou menos um mês. Essa história não termina por aqui, já que essa garota de 13 anos tem uma irmã que também é menor de idade. A partir de agora, a polícia vai instaurar um novo inquérito para saber se essa outra menor de idade também já foi vítima do próprio pai. O flagrante está fechado no que diz relação à vítima de 13 anos, né, que relatou o fato ocorrido que propiciou aí essa prisão em flagrante. Há informações de que teria outra irmã que também teria relatado os mesmos fatos, atos libidinosos também, que acabam caracterizando aí o crime de estupro. Então, será aberto um inquérito policial específico para essa questão e também para averiguar até onde a mãe tinha responsabilidade, até onde ela sabia, porque pelo relato da adolescente, ela chamou a mãe naquela hora e ela acabou relatando que já vinha sendo abusada sexualmente pelo próprio genitor. O suspeito foi preso em flagrante e mesmo sendo encaminhado para audiência de custódia, contratou um advogado, já que o depoimento da filha contra ele é forte. Você acredita numa história dessa? Não, eu confundi ela com a mãe. Ele também confundiu o quarto. O que mais ele confundiu? Agora tem uma coisa aqui que eu gostaria muito de chamar a atenção. Aliás, duas. A primeira é estupro. Tem marmanjo, tem cabra safado por aí, que acha que, mas só passei a mão. É estupro. Estupro de vulnerável. Por que vulnerável? Porque tem 13 anos. Por que vulnerável? Porque é filha. Está dentro da casa do agressor. Depende do agressor. Deveria ser protegida por este agressor. É vulnerável em relação a este agressor, que na condição de mantenedor, ou de pai, da autoridade do lar, ou se aproveita desta condição, se aproveita da condição de ter acesso à intimidade desta vítima para cometer o abuso. É estupro. E conversa fiada dizer que, confundiu. Tem que investigar mesmo, para ver se a outra irmãzinha não vinha sendo aliciada, não vinha sendo, enfim, sofrendo esses abusos por parte deste agressor. Agora, tem uma última coisa que eu gostaria de evidenciar neste caso, evidenciar inclusive para os nossos ouvintes da rádio, que a gente está se despedindo agora, estamos encerrando a nossa transmissão na rádio, evidenciar como fica claro quando o jovem, quando a criança, quando o adolescente, nesse caso 13 anos já é adolescente, tem orientação. Ela foi abusada, no mesmo momento procurou ajuda, no mesmo momento foi contar para a mãe, não ficou calada, recebe orientação, sabe, tem percepção do que está acontecendo, não admite. É isso que a gente sempre diz aqui, é preciso orientar as nossas crianças, viu? E com esse comentário, com este assunto, com essa reportagem, a gente encerra a nossa participação na FM O Dia, nesta quarta-feira, desejando a todos os nossos ouvintes que tenham um excelente dia, e amanhã a gente se encontra aqui, viu? A partir das 6 da manhã, de 6 às 7 na rádio. Pela TV eu fico até às 8h30 da manhã e ainda trazendo aqui casos de violência. Lá no Coroado, na Zona Leste, um homem de 44 anos foi preso após agredir a própria mulher.
Estas agressões, segundo a polícia, aconteceram enquanto o homem estava embriagado, cheio da cachaça. E o que é pior, toda a ação foi presenciada pelo filho do casal, um menino de 11 anos. O casal, quando completa 25 anos de casamento, comemora com o quê? Com bodas de prata, não é isso? Pois é, só que um casal morador do bairro Coroado comemorou com bodas de tapas. Exatamente isso. Esse homem da imagem tem 44 anos de idade. De acordo com a companheira dele, toda vez que esse sujeito ingere bebidas alcoólicas, ele fica, digamos que um tanto agressivo, fica diferente. Ele tomou aquela cervejinha com os amigos, estava em um sítio, à noite continuou bebendo e logo em seguida ele foi para casa. E foi ali, na residência do casal, que uma briga foi iniciada. Esse homem acabou agredindo a própria esposa fisicamente e, além disso, acabou utilizando várias palavras de baixo calão. A polícia foi chamada, foi até o local, esse homem foi preso em flagrante e ele realmente contou que havia agredido essa companheira, inclusive na frente do filho do casal, um menor de idade. E tem um detalhe aí nessa história. Não é a primeira vez que esse homem agride essa mulher. Delegada, doutora Débora, olhando no histórico dele, essa mulher já procurou vocês outras vezes para denunciá-lo? Sim, em 2016 ela fez um registro de injúria e ameaça, onde ela informou que estava até separada e ele não estava aceitando o final do relacionamento. Ela deixou para lá o processo, porém ela conseguiu na época medidas protetivas, tudo, e retornou com ele, tanto que estavam fazendo 25 anos de convivência, 3 filhos, e mesmo assim ela diz que ele é muito agressivo, principalmente quando ele bebe. E nessa madrugada ele bebeu demais e começou realmente a ofendê-la com palavras de baixo calão e também deu um tapa no rosto dela na frente da criança de 11 anos de idade. Aí foi chamada a polícia militar, ela mesma acionou e a polícia militar em instantes chegou e levou ele preso em flagrante, que é o correto, porque é muito errado um homem tratar a sua esposa 25 anos de convivência com um total desrespeito. E o que merece, cadeia, como foi feito. E agora ele já foi para a audiência de custódia e eu espero que ele desça a cadeia pública de lá. Delegada, ele chegou em casa embriagado, o que teria motivado a discussão ali naquele momento? Olha, ele chegou embriagado e como ela mesma informa, chegou embriagado, ele já chega agressivo, já vem com palavras ofensivas por qualquer motivo, não precisa ter um motivo específico. E depois disso, ele já foi e deu um tapa na cara dela. Ele estava altamente embriagado, como ela diz, mas mesmo isso nada justifica a agressão. Não é porque você bebe que você tem que agredir sua mulher, tem que ofender sua mulher. Agora, se não sabe beber, vá se tratar, mas não faça a violência doméstica, que a violência doméstica quem cuida é a Polícia Civil e manda realmente, juntamente com a Polícia Militar, e manda para a cadeia, como foi feito com esse homem. Então, se você não se controla com a bebida, vá se cuidar, porque se ficar na parte do crime, quem cuida é a Polícia Militar e a Polícia Civil. Que as vítimas não fiquem nesse vício da violência doméstica, mas sim que saia, denuncie e faça como essa mulher. Ela realmente, ela diz que há 25 anos ela sofre violência doméstica, mas que ela não vá sofrer mais, que ela não retorne para esse companheiro, porque não tem como, porque não é a primeira vez e sempre assim. E como ela falou várias vezes durante esses 25 anos, ela nem denunciou tantas agressões que ela sofreu. Eu gosto de trazer esse tipo de reportagem, sobretudo nesse horário, que tem muitas famílias que estão assistindo o nosso programa. Meu diretor acha que a gente até devia ter exibido um pouquinho antes, porque 7 horas a macharada está saindo para o trabalho. E tem muito peão que está assistindo a gente aqui, que quando toma cachaça, fica valente. E como a delegada falou, quando o cabra está bêbado, ele não precisa do motivo, não. A sandália fora do lugar já é um motivo para uma discussão, para uma briga, para um xingamento, que tudo começa com um xingamento. O cabra é machão, lá com os amigos, não. Com os amigos, é impressionante. Na rua com os amigos, no bar, ele passa a noite inteira olhando para a cara de macho, bebendo cachaça, sorrindo, qualquer coisa é motivo para alegria. Está feliz da vida. Quando chega em casa com a mulher, vira um monstro, vira um bicho. Uma mulher com quem se conviveu com 25 anos. Meu irmão, se é tão ruim assim, procura teu rumo, bicho. Procura o teu rumo, mas deixa a mulher em paz. Deixa a mulher em paz, ou vai se tratar. Se não sabe beber,
aproveita o conselho da delegada aí, vai procurar tratamento, vai se cuidar, mas agredir a mulher. E aí vem o outro lado, você que tem um marido desse tipo aí, ou que enfrenta uma situação parecida. O cabra bebe, chega em casa mal-humorado, chega em casa reclamando de tudo, presta atenção. Começar a te xingar, você não pode aceitar uma situação dessa, é a tua dignidade que está falando, ainda mais quando tem filhos, presenciado pelos filhos. Qual é o exemplo de uma mãe que se acovarda, que apanha calada e que não denuncia? E que exemplo você está dando para o seu filho? O exemplo de que ele, quando crescer, poderá também fazer o mesmo com a mulher dele, é esse? Ou o exemplo de que é inadmissível alguém acabar ou depredar ou não considerar a dignidade de outro? Você é mulher, você é cidadã, você é uma pessoa, você é mãe, levante a cabeça, enfrente a situação, denuncie para a polícia, não vá brigar com ninguém não. Não estou dizendo aqui para você arregaçar as mangas e sair nos tapas com ninguém não. Procure as autoridades, porque ninguém tem o direito de te agredir, de te difamar, de agredir você. Não tem, não pode. É crime para início de conversa. Olha, lá na Zona Norte, um cachorro conseguiu impedir que uma família tivesse a casa invadida e furtada por um criminoso. A gente tem um vídeo aqui, olha só, ele chega com o guarda-chuva aí, se eu não me engano está chovendo nessa imagem, né? Fechou o guarda-chuva e vai tentar pular o muro. Ele vai tentar pular o muro, o macaco aí, olha, o macaco subindo, vai tentar pular o muro, mas de repente, não mais que de repente, deixa em tela cheia, por favor. Ele ainda está tentando escalar. Opa, desistiu, voltou. Por que será que ele voltou, hein? Pega o guarda-chuva, sai caminhando, disfarça, esqueceu até de se proteger da chuva no primeiro momento. Agora sim, vamos acompanhar a reportagem? Essa é a história de um criminoso que teria aproveitado o momento que uma chuva atingiu Manaus para cometer um furto em uma residência aqui no conjunto Nossa Senhora de Fátima, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. O plano já estava bem arquitetado, mas no momento que esse suspeito foi colocar em prática, acabou tendo uma surpresa desagradável. Você já ouviu falar que o cão é considerado o melhor amigo do homem? Pois bem, na rua 57, um cachorro protegeu uma família de uma ação criminosa. Esse bandido ainda não foi identificado, mas as câmeras de segurança de uma residência registraram o momento que ele tentava pular o muro de uma residência. Nas imagens é possível perceber esse homem caminhando tranquilamente pela rua 57. Ele está com um guarda-chuva, provavelmente foi utilizado para disfarçar essa ação. No momento que ele se aproxima da residência, ele simplesmente fecha o guarda-chuva e pula o muro da residência. Só que no momento que isso acontece, ele se depara com um cachorro que começa a latir. O bandido acabou recuando, retorna novamente e em seguida sai caminhando pela rua 57, como se nada tivesse acontecido. A ação dele foi frustrada. Ele não conseguiu invadir a residência e cometer o crime. A família percebeu que o animal estava bastante agitado. Eles decidiram checar com a vizinha as imagens das câmeras de segurança e notaram esse homem tentando invadir a casa. O vídeo já está circulando pela internet e até o momento esse homem não foi identificado. A comunidade salientou que essa não teria sido a primeira vez que esse suspeito teria chegado aqui na comunidade para tentar cometer um furto. Ele ainda não foi localizado, mas agora a comunidade está pedindo ajuda da sociedade para tentar localizar esse suspeito, esse homem que aparece no vídeo com um guarda-chuva. Ele ainda não foi identificado, mas aparenta ter entre 30 a 35 anos. Se você localizar,
acredite, ele pode cometer um furto, ele pode assaltar você. Ou seja, você pode denunciar esse caso para a polícia. Ligue para o 190 ou 181. A sua identidade será mantida em total sigilo. Dessa vez, ele não conseguiu aterrorizar uma família. O que não vai ficar em sigilo é a imagem deste cabra aí. Coloca na tela cheia, por favor, faço questão. A reportagem da Amanda aí teve 3 minutos e 20 segundos. Eu faço questão da gente deixar no ar a imagem dele o máximo de tempo possível para que ele seja identificado pela família dele, para a família ver que tipo de comportamento este cabra está tendo. A família, irmãos, filhos, se ele tiver, todo mundo. Não chegou a furtar, mas foi porque o cachorro não deixou. Foi porque o cãozinho aí não deixou. Senão ele teria consumado o crime. Para que os vizinhos saibam quem é esse cabra, o que ele faz na rua quando está passando por aí que vê uma oportunidade, para que as autoridades saibam quem ele é, eu faço questão de deixar a imagem dele aqui para a sociedade amazonense não, brasileira, porque a imagem da TV A Crítica agora atravessou as fronteiras do nosso estado e há muita gente Brasil afora assistindo a nossa programação. Então vamos lá, vamos deixar esse cabra famoso. E se você quiser identificá-lo, tá aí os números na sua tela, 181 ou 190. Você liga e diz, esse aí é o fulano. Liga para a polícia e diz, ele mora em tal rua, em tal bairro. Pronto, você só precisa dizer isto. Este cabra aí, ele gosta de passear na chuva. Pega o guarda-chuva e gosta de passear na chuva e nos passeios dele, sabe, o lazer dele é esse aí. Entrar, invadir a casa dos outros para cometer furto. Eu espero que ele encontre muitos cachorros pela frente, viu? 7 horas e 13 minutos, um estelionatário de 36 anos foi preso, suspeito de golpes em pelo menos 8 pessoas, ter praticado golpes contra 8 pessoas aqui na cidade. Ele fingia ser especializado na aplicação de porcelanato líquido. Ele pedia dinheiro adiantado e não retornava para realizar o serviço. Como Anderson Santos Damásio, de 36 anos. Ele foi preso suspeito de cometer vários atos de estelionato contra várias vítimas na capital e em outros estados do país. Segundo a polícia, ele vendia seus serviços na internet afirmando que sabia instalar pisos de porcelanato líquido, mas na verdade ele não tinha nenhuma noção na área. Ele é suspeito de cometer estelionato, tendo aí identificadas pelo menos 8 vítimas, a maioria delas referentes a serviço de porcelanato líquido, que ele oferecia, inclusive em sites aí de compras, aplicativos de redes sociais, como se ele tivesse capacidade técnica para realizar o serviço. E, na verdade, pelo deslinde da investigação, ao final da investigação aí que a gente está concluindo, a gente percebeu que ele não tem capacidade técnica nem prática para isso, até pelas fotos dos serviços que ele se propunha a fazer e que não concluía. Ele recebia adiantamento e não concluía os serviços. E além desses golpes, né, dessas vantagens indevidas que ele obtinha para si, juntamente com sua esposa, e isso aí a gente também está caminhando nas investigações para perceber a participação dela, eles induziam as pessoas a acreditarem que ele sabia aplicar o porcelanato líquido, oferecia cursos na internet, aí também a gente acha que existem outras vítimas e a gente conclama as pessoas que identificarem aí o Anderson como um possível autor ou um suspeito de estelionato ou de algum outro golpe relacionado a isso, que procure o 22º DIP para que seja ouvido aí no procedimento pertinente. A polícia afirma ainda que um dos casos mais graves cometidos por Anderson foi contra uma senhora de 66 anos. Ela teve um prejuízo de cerca de R$8 mil. O serviço que Anderson divulgava na internet, na verdade, era totalmente meia-boca. Aproximadamente 8 vítimas, a maioria delas referente a porcelanato líquido, inclusive dentre elas uma idosa, né, que teve um prejuízo aproximado aí de R$8 a R$10 mil, fora
outras situações e realmente ele ganhou a confiança da idosa e foi prometendo serviços e ganhando passagens e várias outras vantagens aí. Então, assim, meio ardio, modus operandi parecido, né, ganhando a confiança das vítimas para depois aplicar golpes. Quando questionado a respeito da veracidade dos fatos, Anderson disse apenas uma frase: a verdade prevalecerá. Mas segundo a Polícia Civil e segundo a ficha dele na polícia, ele já havia cometido várias vezes estes crimes em vários estados do país, o que caracteriza que ele era especialista nesse crime. Até a utilização da palavra especialista, né, nesta área para uma coisa assim, eu nem sei se... Porque é um termo positivo, né? Quando alguém é especialista ou especializado em alguma coisa, presta um serviço especializado, este cara presta um desserviço especializado. E mais uma vez, você foi vítima desse homem? Você reconhece esse homem de algum crime? Você contratou o serviço dele, pagou lá adiantado alguma porcentagem referente ao serviço e ele não prestou? Procura a polícia. Denuncia, olha aí, 22º Distrito Integrado de Polícia. É lá no Beco do Macedo, né, meu diretor? Lá no Beco do Macedo. Vai lá na delegacia, procura a delegacia e registra. E registra o que você sofreu, se você o reconheceu, se as pessoas que estão... Põe em tela cheia, por favor, Caio, pra gente. Põe em tela cheia. Você reconhece esse homem, ele cometeu algum crime, você foi enganado por ele, procura a polícia, procura a delegacia e faz a denúncia. E agora, meu diretor, a gente vai de drone? Vamos lá, vamos mostrar o trânsito da cidade. Olha aqui, Avenida Mário Ipiranga Monteiro, à esquerda do vídeo ali, a Arena da Amazônia, nós estamos vendo, nós estamos aqui na zona centro-sul da cidade, no sul da cidade. Aqui, olha, abaixo do vídeo, bem no centro do vídeo, nós temos um caminhão em pane mecânica, com defeito, né? Deu defeito no caminhão, está parado na pista, e atrapalhando uma das faixas da Mário Ipiranga. Os motoristas ali fazem esse desvio, o que torna o trânsito um pouco lento aqui. Lá para trás a gente vê em cima do viaduto como a lentidão. Não, a retenção, apesar de ter um semáforo um pouco à frente ali na rotatória que dá acesso ao Conjunto Eldorado, a gente percebe que o trânsito está fluindo, viu? Então, nós temos aqui a imagem do drone da TV A Crítica da Avenida Mário Ipiranga Monteiro. O motorista que vem da Zona Norte e Zona Oeste da cidade, também pela Torquato Tapajós, que acessam a Mário Ipiranga, vão enfrentar exatamente este fluxo na Mário Ipiranga. O trânsito está fluindo, no entanto, com uma certa lentidão e muitos veículos na pista. O sentido oposto, obviamente, neste período, nesta hora do dia, 7 horas e 19 minutos, e 18, né? Não, 19. 7 horas e 19 minutos é tranquilo no sentido centro-bairro. O fluxo realmente é no sentido oposto, quem segue nas direções centrais da cidade. Agora o Alex faz a manobra aí no drone da TV A Crítica, a gente vai ver o outro lado, né? Vamos ter a panorâmica da cidade já na direção sul, da região sul da cidade, e aí sim, olha, a gente vê que por conta do tempo do semáforo, a retenção é grande na Mário Ipiranga de veículos neste momento. À esquerda do vídeo, o prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. No horizonte nós temos a imagem da capital. Alex, você pode ganhar um pouco de altitude para a gente mostrar para os nossos telespectadores, tanto aqui do Amazonas quanto de fora do Amazonas, a imagem da capital do Estado do Amazonas, Manaus, nesta manhã de quarta-feira, o céu esbranquiçado. Ao fundo a gente não consegue ter a visão do Rio Negro, só um pouquinho ali, uma das torres da ponte sobre o Rio Negro lá ao fundo, mas mesmo assim a visão panorâmica está prejudicada por conta desse esbranquiçamento, que hoje pode ser fumaça, né, meu diretor? Pode ser fumaça, a gente não tem neblina hoje na capital amazonense. Aqui abaixo no vídeo, mostra o trânsito mais uma vez, Alex. Olha, fluiu, o semáforo abriu, aqui na Mário Ipiranga o trânsito fluiu, ali na rotatória ali a gente percebe o congestionamento básico da saída do Parque 10 também, sempre por conta desse semáforo. Mas é isso aí, pessoal, o trânsito está caminhando nesta área da cidade, ali na Mário Ipiranga Monteiro. Vamos seguir com a informação aqui. Obrigado, Alex. Daqui a pouco a gente volta com informações do trânsito. Por hora, deixa eu trazer informação aqui de um homem que invadiu uma cooperativa habitacional e fez uma funcionária refém.
Daí as imagens. Põe as imagens na tela cheia, por favor. Isso aconteceu ontem à tarde, aqui em Manaus. O motivo seria a demora em receber o imóvel da cooperativa. O imóvel ou o dinheiro do imóvel. Este homem que você está vendo aí na imagem, ele surtou. Ele surtou por conta dessa situação. A Mayara Rocha acompanhou o caso e tem as informações. O suspeito foi identificado como Jorge Rafael Pérez, de 36 anos de idade. Por volta das 4 horas da tarde desta terça-feira, ele invadiu uma cooperativa de imóveis no bairro Parque 10 e, com auxílio de um canivete, fez uma funcionária refém. O motivo? Aproximadamente 3 anos, ele e a esposa adquiriram o imóvel. A entrega deveria ter sido feita em dezembro de 2018, mas isso não aconteceu. O suspeito pediu ressarcimento, mas a cooperativa se negou a pagar. E por conta disso, esse suspeito acabou tendo um surto psicótico. Segundo a esposa dele, que preferiu não gravar a entrevista, Jorge faz uso de medicamentos controlados e já esteve internado em uma clínica psiquiátrica. Esse suspeito foi encaminhado até o 12º Distrito Integrado de Polícia, recebeu atendimento médico do SAMU e agora os delegados plantonistas devem definir o destino dele e quais crimes ele vai responder. Nada justifica, né? Você pegar um canivete, uma faca, o que quer que seja, e ameaçar a vida de outra pessoa. Mas, francamente, fala a verdade. Você que está pagando a prestação de qualquer coisa, a prestação de um imóvel. Imagina você já ter investido o dinheiro que muitas vezes é economizado durante uma vida inteira de trabalho, e no momento de receber aquilo que pelo que você pagou, você não recebe. Dezembro do ano passado, nós já estamos em setembro, 18 de setembro. Dezembro do ano passado, não foi entregue. Como é que você acha que a pessoa vai reagir? Não é a melhor maneira não foi a melhor maneira de reagir. A Mayara trouxe a informação, inclusive, do quadro clínico dele, do estado psicológico dele. Né? Pode ser que isso tenha agravado a situação. Mas o problema realmente está no dinheiro que não foi devolvido, no imóvel que não foi entregue, no serviço que foi vendido e que não foi prestado, ou no bem que foi comprado e não foi fornecido. Isso precisa ser observado. E no Brasil, infelizmente, nós temos leis muito brandas em relação a isso. O cabra rouba e não é obrigado ou constrangido a pagar, aplica golpes e nada do patrimônio dele é sequestrado para que ele tenha esse golpe ressarcido. Os problemas imobiliários aí se arrastam nas justiças em processo que demoram anos e as empresas muitas vezes têm como recorrer a outras instâncias. O prejuízo fica com quem? Com o cidadão, com o lado mais fraco da corda, que não tem dinheiro para pagar, só o que ele vai pagar de advogado em instâncias superiores seria bem superior ao que ele gastou e economizou a vida inteira para comprar um imóvel. É uma situação realmente que não dá para a gente entender, viu? Deixa eu voltar a falar sobre o caso do avião, da queda do avião que ocorreu aqui na cidade de Manaus, que felizmente ninguém morreu entre as 10 pessoas que estavam dentro da aeronave. Olha, nós conseguimos o áudio do momento em que os controladores de tráfego aéreo tentam fazer contato com o avião que caiu lá nas proximidades do aeroporto Eduardo Gomes na segunda-feira. Vamos ouvir o trecho do áudio? Então, nós temos agora vento em Aceronona de 225, 15 nós, máxima de 21, chuva leve sobre o campo, pista molhada. 582, informo que estamos operando instrumentos com visibilidade de 3.000 metros. Gostaria de prosseguir no acionamento? Aguardar aqui, estamos remetendo aqui da presente posição, né? Estou muito fácil aqui de través. Estamos indo aqui para o setor norte, ok? 5582 foi reautorizado seu táxi inicialmente até o través das aeronaves. Seu placa 5582? 5582, contato radar, suba conforme a saída, após 2.000 pés, com curva pela esquerda. Flex 5582, controle Manaus. 5582, controle. 582, torre. Flex 5582, controle.
Zona 3, tem contato visual com alguma aeronave à sua esquerda? A aeronave acabou de decolar e não está mais em contato, sumiu do nosso radar. O controle, a gente também não está recebendo o Flex, não. Seria essa a aeronave? Firma. Visual e também pelo ticket aqui. 5582 na escuta do céu, chegou? Flex 5582 na escuta do céu, chegou? E aí, esse áudio mostra o momento em que a controladora falava com a aeronave antes do acidente acontecer e depois que a aeronave desapareceu, tenta o contato, pede o apoio inclusive de uma outra aeronave, e o piloto dessa outra aeronave disse também que tinha perdido o contato e aí esse contato acabou sendo feito de fato pelas vítimas que estavam no avião, que sobreviveram, obviamente, e essas vítimas entraram em contato com equipes de resgate, entraram em contato, inclusive, com familiares, e foi desta forma que as equipes de resgate chegaram até o local. E você acompanhou tudo isso ao vivo aqui, parte de tudo isso ao vivo aqui pela TV A Crítica. Não acompanhou mais porque, de fato, a imprensa não tinha autorização, nem teve autorização para chegar próximo ao local, por ser uma área privada, um terreno da Infraero. E, de fato, a imprensa no local do acidente não tinha nada para fazer. Quem tinha para fazer mesmo era a equipe de resgate e resgatar as pessoas, e foi isso que foi feito. Segundo o boletim de saúde divulgado na tarde de ontem pela Secretaria de Estado de Saúde, das 10 vítimas do acidente aéreo, 3 já receberam alta. Os pacientes liberados foram Ricardo Laurentino Cobo, de 35 anos, atendido no Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto, com dores na coluna e tornozelo. Ele, inclusive, foi o primeiro a ser liberado. Depois teve o André Costa de Oliveira Neves, atendido inicialmente no Hospital de Pronto-Socorro Delfim Aziz e depois transferido para o João Lúcio, e Dário Teixeira Souza, de 35 anos. Estes são os pacientes que já foram liberados. Os outros, a maioria segue em estado estável e em observação. Até a tarde de ontem, havia um que ainda estava na unidade de tratamento intensivo. Vamos para o intervalo? Vamos fazer para o intervalo. Daqui a pouco a gente traz interação, né, meu diretor? Temos interação agora. Temos interação? Vamos mostrar um pouco as nossas interações antes da gente ir para o intervalo? Rapidinho, olha, ligadinhos na telinha, Alfaia e Bernardo. Bom dia, Manuel Cardoso. Admiramos sua intelectualidade, olha aí, elegância e postura ao apresentar o programa ao vivo. Parabéns, meu caro, que Deus abençoe sempre. Mande um beijo, Manuel, para os meus avós, para o Tonho, para a Tônia, lá do São José 1, que estão nesse momento ligadinho também, esperando você mandar esse abraço para ele. Fique na paz de Deus, galera de Parintins. Olha, muito obrigado aí pelo elogio aí, o negócio da postura, né? Eu gostei. Vamos lá. Bom dia, Manuel. O meu programa de todas as manhãs. Bom dia também. Tem quem é que mandou? Não tem, né? Então, bom dia para quem mandou esse bom dia para nós aqui. Bom dia, Manuel, sou fã, como repórter e como apresentador, parabéns pelo trabalho. Mando um alô aqui para o bairro São José, é o João, da Rua 9, um abraço para o João, ficou meio borrada a foto dele ali. Bom dia, Manuel, enquanto nossas autoridades não acabarem com o comércio que compra e vende sem nota fiscal, vai continuar os roubos e mortes de inocentes. Um abraço, meu querido, é a Lúcia, do Conjunto Colina do Aleixo. Eu não tenho certeza se ela está falando sobre o tráfico de drogas ou qualquer outra atividade ilegal. Bom dia, tô ligada. Quero parabenizar o nosso Alex Gomes, nosso cinegrafista especial do Amazonas. Parabéns, meu cunhado. Olha aí, rapaz, olha, o parabéns especial para o nosso cinegrafista. Ele está operando o drone da TV A Crítica. Agora, essa imagem aqui, meu diretor, que chamou a atenção, a imagem dessa parede, viu? Da parede aqui onde está a televisão. Bem criativa a parede aí, viu? Muito legal. 7h29. Vamos para o intervalo? Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco eu trago a informação de um forte temporal que causou prejuízos em toda a cidade. Isso aconteceu ontem, viu? Vários bairros ficaram sem energia. Você confere o resumo de todas essas ocorrências daqui a pouco, depois do intervalo.